CBN Madrugada. Apresentação: Alves de Melo e Andréa Ferreira. Vamos falar agora sobre saúde. A rede de atendimento dos planos de saúde registrou nos últimos 5 anos crescimento superior ao número de beneficiários. Em termos proporcionais, houve um aumento da oferta de rede acima do volume de ingresso de novos vínculos. Os dados foram apresentados no boletim Nota de Acompanhamento do Caderno de Informações da Saúde Suplementar no Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Para falar sobre esse assunto conosco, está na ponta da linha a advogada Renata Vilhena, que é especialista em litígios na área de saúde. Ela também é membro do Health Flowers e autora da publicação Planos de Saúde, Questões Atuais no Tribunal de Justiça de São Paulo, volumes 1 e 2. Doutora Renata, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, Andréa. Bom dia, seja bem-vindo ao CBN Madrugada. Bom dia, Alves, muito obrigada. Doutora, qual a sua avaliação sobre a situação do direito à saúde no Brasil? Então, a situação do direito à saúde no Brasil é de insatisfação dos consumidores e do aumento do preço muito alto, né, o reajuste abusivo das mensalidades dos planos de saúde. Desde que a Agência Nacional de Saúde foi criada e começou a trabalhar em 2000, que o mercado se tumultuou ainda mais. Então, são diversos tipos de reclamação, problema de ingresso dos idosos nos planos de saúde, reajuste da mensalidade, escassez de oferta de planos individuais. É um mercado bem movimentado, bem agitado. O que falta para mudar isso? A fiscalização da qualidade da rede, para não comprometer a qualidade do serviço prestado, não está contento? Não está... Não, o que falta é uma fiscalização efetiva mesmo da Agência Nacional de Saúde. A agência não cumpre o papel social de órgão regulador, né, dessa imparcialidade, de cobrar do plano de saúde um efetivo serviço que o consumidor contrata. Aí o setor acaba ficando todo bagunçado e a gente tem uma lei que é toda remendada, né? Os procedimentos são autorizados por esse rol de procedimentos da ANS e o consumidor, só quando ele tem uma doença grave mesmo, que ele vai precisar usar o plano de saúde, é que ele vai entender como é que isso tudo funciona. Um plano de saúde pode se recusar a aceitar um consumidor idoso ou com doença pré-existente? Não, isso é proibido, mas acontece muito na prática. O idoso... Porque como o plano de saúde não pode mais reajustar a mensalidade por conta da idade, porque o Estatuto do Idoso ele está em vigor desde 2004, ele proíbe isso, então uma maneira que as empresas encontraram foi de barrar o ingresso do consumidor idoso nos planos de saúde, já que ele não pode mais fazer o reajuste da mensalidade por conta da idade. Doutora, é um paradoxo total, né? Esses dados mostram que houve nos últimos 5 anos um avanço aí de 34% no número de estabelecimentos de atendimentos ambulatoriais, enquanto o número de planos, de pessoas que buscam planos de saúde, cresceu apenas 19%. Quer dizer, tem mais estabelecimentos, mais instituições do que usuários, e ainda assim o serviço deixa a desejar. Então, eu achei, assim, eu até entrei no site do IES e tentei informações mais precisas dessa pesquisa. O número de estabelecimentos que aumentou foi de atendimentos ambulatoriais, né? Não foi de leitos hospitalares para internação, porque o número de leitos vem diminuindo a cada ano. Então a gente precisaria saber que tipo de atendimento ambulatorial que é esse. São postos de saúde? São médicos credenciados? Né? Não dá para a gente saber o critério que foi usado na pesquisa. De qualquer jeito, só um pouco estranho, porque a fila de espera, a reclamação dos consumidores não bate, né, com esse número tão grande de novos estabelecimentos credenciados. De qualquer forma, o que a gente tem visto é realmente a insatisfação do consumidor, e o que tem aumentado os serviços próprios de atendimento. Então, o plano de saúde, para reduzir os custos, ele mesmo constrói um hospital e oferece o serviço, ele mesmo
faz um laboratório e constrói. Então, o serviço é prestado pelo próprio plano de saúde, é a verticalização do mercado. E é uma situação difícil porque o consumidor não consegue medir a qualidade do serviço prestado, porque é o próprio plano que acaba fornecendo o serviço, não um terceiro. Como é que está a situação do chamado home care no Brasil? Quais são as dificuldades para a obtenção das coberturas? Então, o home care ele não tem a obrigação de cobertura prevista pela ANS, e então fica a cargo das seguradoras dos planos de saúde esse tipo de atendimento. É uma das maiores procuras lá no meu escritório, são de pacientes idosos que necessitam de home care, no atendimento multidisciplinar em domicílio. E o Tribunal de Justiça, tanto aqui de São Paulo como do Rio de Janeiro, já tem súmulas prevendo a obrigatoriedade de cobertura do home care, inclusive no Rio, condenando o plano a uma indenização por danos morais se não oferecer esse tipo de serviço. Doutora, quais são as queixas mais comuns em que chegam aos advogados em relação aos planos de saúde? Esse mês aqui de julho, as pessoas receberam um reajuste dos planos, o reajuste anual sempre nessa época que as operadoras divulgam. E a gente tem tido muita procura para fazer o cálculo do reajuste correto das mensalidades, né? Pessoas estando na justiça para diminuir o valor da mensalidade por conta de reajustes abusivos. E também muitos pacientes oncológicos, né? Muitas pessoas em tratamento de câncer. Recentemente também surgiram novas drogas para o tratamento de hepatite C. E tem muita gente no Brasil com hepatite C. E também tem procurado muito o escritório pessoas portadoras de hepatite. Então depende muito da época, muitas vezes reajuste. Quem faz tratamento de câncer sempre tem problemas na justiça, né? É o tipo de tratamento que mais o paciente recebe negativa, porque é um tratamento muito longo, demorado e muito caro também, um tratamento muito caro. Em relação aos reajustes dos chamados contratos antigos, o que diz a legislação? Então, os contratos antigos, eles não são regidos pela ANS, né? São contratos antes da lei. São os melhores contratos que os clientes podem ter até hoje, porque na maioria são contratos individuais, que a gente não acha mais para contratar. Só que esses contratos, eles preveem um reajuste por idade depois dos 60 anos. Mas como existe o Estatuto do Idoso e a jurisprudência entende que o Estatuto é aplicável também a esses casos, então esses clientes eles devem procurar a Justiça para pedir a nulidade desses reajustes por idade a partir de 60 anos, e eles podem pedir também a devolução de tudo que eles pagaram a mais nesse período, de 2004 até agora. Doutora, na sua avaliação, o que pode ser feito para que as operadoras de plano de saúde mudem sua postura e façam um atendimento de acordo, né, para o usuário, inclusive dando a ele o que ele contratou, na verdade? Precisa uma atuação rígida da Agência Nacional de Saúde e a restrição de novas empresas ao setor, né? Realmente conceder o registro, a autorização de funcionamento só para aquelas empresas que têm condições de oferecer o serviço, né? Não adianta nada empresas entrarem no setor, cobrar uma mensalidade muito barata, né? E o paciente não ter o serviço quando ele precisar. Tem até um professor da USP que diz que são pseudo-planos de saúde. A pessoa tem expectativa de ter um contrato, um plano de saúde, mas na hora que ele vai precisar, ele acaba tendo que ir para o SUS, porque aquela rede não consegue oferecer um serviço de qualidade. Redação dos contratos. Houve uma melhora nos últimos anos ou não? A redação dos contratos ela é padrão, né? A maioria dos contratos eles têm a mesma redação, porque na verdade os contratos eles preveem o que está na Lei 9656, né? Então é uma cópia dos artigos da lei. Todos os contratos são praticamente iguais. Doutora, o que está pacificado já na Justiça e o que não está em relação aí às queixas dos usuários? Olha, tem desde 2012 para cá, no tribunal aqui, tanto de São Paulo como do Rio, publicaram várias súmulas, né, pacificando o entendimento. Então, o home care, como eu disse, é uma delas. Outra súmula diz respeito ao medicamento importado, né, que se o medicamento for importado, mas tiver uma comprovação científica de que é um tratamento necessário para a cura do paciente, o plano deve
oferecer cobertura. O Estatuto do Idoso é válido também para os contratos anteriores à assinatura do Estatuto, aos contratos antigos. Isso está pacificado também no tribunal. O que mais? Marca-passo, estente, também os planos devem oferecer cobertura. Cirurgia bariátrica, indenização por danos morais para alguns casos. Tem muitas, até tem uma súmula aqui em São Paulo que prevê até a solidariedade entre cooperativas de trabalho médico, que é muito usada para os casos de Sistema Nacional Unimed. Então a jurisprudência tem se colocado a favor, sim, dos consumidores. Como ter mais agilidade nos reembolsos médicos, hein, doutora? Olha, o paciente tem que entregar todos os documentos na hora de pedir o reembolso, o relatório médico, os recibos originais, e tem que cumprir o prazo que está no contrato. Se não cumprir, ele vai ter que reclamar nos órgãos de defesa do consumidor. São muitas reclamações sobre isso, né? Demora a reembolsar o dinheiro? Demora, e também o plano de saúde, né? O índice, ele não é reajustado ano a ano. Então, muitas pessoas têm um plano de saúde, recebem R$100 de reembolso de consulta por mais de 5 anos. Então, as mensalidades são atualizadas, mas esses índices de reembolso dos honorários médicos não. Então, além da demora, tem uma defasagem aí da atualização monetária dos reembolsos. As operadoras têm cumprido, no que diz respeito ao prazo de 5 dias úteis para responder aos beneficiários sobre a negativa para a realização de procedimentos e também a justificativa para essa negativa? Não tem cumprido, não. Principalmente quando o consumidor pede informação sobre portabilidade, né? Aquela mudança de plano sem cumprimento de carência. É muito difícil, ele tem que fazer 3, 4 vezes para obter uma negativa ou uma manifestação da operadora. Como é possível garantir o fornecimento de remédios tanto nacionais quanto importados? São muitos problemas relacionados a isso, né? Olha, com relação aos medicamentos nacionais, o plano de saúde ele não é obrigado a oferecer todo e qualquer tipo de medicamento, né? Os medicamentos que o plano são obrigados a fornecer, os medicamentos de uso domiciliar, são só as quimioterapias via oral, né? Com relação a essas quimio via oral que estão previstas no rol da ANS, os planos têm cumprido a legislação e têm entregue. Agora, se é um medicamento que não consta no rol e ainda não tem registro na Anvisa, aí ele vai ter que procurar a justiça para conseguir. Quais são as dicas para a pessoa escolher bem o plano de saúde? Não tem muita opção, né? Sempre preferir um plano individual e familiar do que um plano empresarial ou coletivo por adesão, porque os reajustes são menores. Não ficar mudando toda hora de empresa, porque teve um reajuste maior, tal. A gente deve escolher um plano bom, né? E ter uma história com aquela empresa, continuar, trocar assim só em último caso mesmo. Não se deve fazer essa troca constante de operadoras, porque você tem carência para doença pré-existente, se você mudar, você vai ter que cumprir a carência novamente. E prestar bem atenção na rede credenciada, você tem que ter bons hospitais, né? Você tem que ter um bom centro de oncologia, uma UTI cardiológica. Você não contrata um plano de saúde porque tem um pronto-socorro perto da sua casa para você levar seu filho para fazer inalação. Isso é simples, você pode até pagar. Agora, uma internação, um tratamento oncológico, aí ninguém consegue pagar esse tratamento particular. Aí você vai depender mesmo do seu plano de saúde, um tratamento de alto custo. Em caso de troca de plano de saúde, como é que funciona a chamada portabilidade de carências, hein, doutora? Então, a portabilidade, a ANS, ela tem um guia de portabilidade no site e o cliente ele entra nesse guia de portabilidade e faz a simulação de qual plano é compatível com o plano dele, para qual plano ele pode migrar sem cumprimento de carências. Agora, na prática, ela é bem complicada, porque o plano de destino vai tentar, de qualquer forma, se recusar a aceitar o cliente sem o cumprimento de carência, principalmente se ele for idoso ou se tiver uma doença pré-existente.
aí esse cliente vai ter que brigar também na justiça, ele provando para o juiz que ele cumpre todos os requisitos para troca de plano sem carência e para ele poder ser aceito no plano que ele pretende ingressar. Doutora, e como permanecer no plano de saúde ao se aposentar ou sair da empresa, por exemplo, pedir demissão, né? Tá. É o seguinte, para ter direito a esse benefício, o funcionário ou o aposentado, ele tem que contribuir com a mensalidade do plano de saúde. Se a empresa paga 100% do plano, esse funcionário não vai ter direito de continuar com o plano de saúde. E para o funcionário que contribui com o plano de saúde e trabalha numa empresa contribuindo com esse pagamento por no mínimo 10 anos, ele tem direito ao plano de saúde vitalício. Ou seja, ele sai da empresa, leva o plano de saúde com ele e continua arcando com a mensalidade. Aí o pagamento é 100% do funcionário aposentado. Se ele trabalhou na empresa por menos de 10 anos, ele vai ter direito a continuar com o plano de saúde por 1 ano a cada ano trabalhado. Então, se ele ficou 8 anos na empresa, ele tem direito a ficar 8 anos com o plano de saúde. 5 anos na empresa de contribuição, mais 5 anos no plano de saúde. E para o funcionário demitido, ele pode continuar também, se ele foi dispensado sem justa causa. O período é proporcional ao tempo trabalhado, no mínimo de 6 meses, no máximo de 2 anos. Mas se ele conseguir um novo emprego, aí ele perde o benefício. Posso fazer uma cirurgia de correção de miopia ou hipermetropia pelo plano de saúde? Tem essa cobertura? Tem. Existe essa cobertura. Tem um número, tem um grau, né, da miopia, que a partir daquele grau a cobertura é obrigatória da cirurgia. Eu não me lembro agora se é 7, a partir de 7 graus. Não é uma demanda que a gente costuma enfrentar, não. Mas a cobertura é obrigatória, sim, dependendo do grau da miopia do paciente. Doutora, a senhora falou agora há pouco sobre o fato de operadoras impedir ou dificultar o acesso de idosos, que também fere o Estatuto do Idoso, né? Nesse caso, é sempre a Justiça. O senhor acredita, é uma opinião pessoal, né, que muita gente acaba deixando para lá e não recorrendo à justiça e que esse tipo de atitude, inclusive, pode fazer com que as operadoras acabem fazendo mais isso, né, negando ou impedindo o acesso de idosos, porque a gente vê muitos casos de pessoas que chegam a determinada idade já não têm condições mais sequer de pagar, porque só o valor já é uma barreira para esse idoso. Cada dia mais os idosos estão informados, vão atrás dos seus direitos. O nosso público lá no escritório dos nossos clientes, 90% são idosos. A gente faz muita palestra e nessas palestras a maioria do público é idoso, mas realmente muitas pessoas acabam desistindo e não vão atrás dos seus direitos. Mas quando a doença aperta, né, se é uma situação de risco, aí não tem jeito, aí você vai ter que brigar, porque é uma situação de vida ou morte, né? Então é melhor deixar tudo organizado, com um plano de saúde em dia, tudo certinho, antes que a doença, que a urgência apareça, porque senão fica tudo mais complicado, mais difícil. Em casos de hemodiálise, quais são as dificuldades para a obtenção de cobertura do tratamento? Olha, alguns planos antigos recusam, né, uns planos antes da Lei 9656, mas é uma demanda pouco procurada. A maioria dos planos, eles oferecem, sim, o tratamento de hemodiálise. E muitas vezes o paciente faz pelo SUS também, né? O SUS oferece essas clínicas de hemodiálise, então não é um problema recorrente que a gente encontra lá no escritório, não. Existem situações de mulheres que tiveram a retirada de mama. No caso do plano de saúde, ele pode arcar com a cirurgia e também a reconstrução da mama? Sim, a cobertura é obrigatória. A reconstrução da mama é obrigação do plano de saúde. E no caso de fisioterapia também é coberta pelos planos de saúde? Sim, a ANS obriga os planos a oferecerem a fisioterapia, mas limita ao número de sessões por ano. Se houver indicação médica de um número maior de sessões de fisioterapia, além daqueles previstos pelo rol, o paciente deve pedir um relatório médico justificando. Agora, se o plano negar, ele também vai poder procurar seus direitos. Ele sempre pode reclamar, porque qual é o fundamento de tudo isso? É que um contrato de plano de saúde, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor,
diz que todo contrato oriundo de uma relação de consumo, ele tem que cumprir a sua função social, né? Sempre que esse contrato não cumprir essa função social, o consumidor pode pedir a execução desse contrato na justiça. Então, no caso dos planos de saúde, a função social do contrato é prestar realmente um atendimento à saúde, dar uma chance daquele paciente conseguir a cura da doença. Então, qualquer ato, qualquer posição do plano de saúde que seja um obstáculo para o alcance dessa cura, ela pode ser discutida na justiça com base no Código de Defesa do Consumidor. Doutor, em relação a tratamentos experimentais, tem algum procedimento nessa área? O que a senhora nos diz a esse respeito? Então, para os planos de saúde, o tratamento experimental é considerado aquele que não tem um registro na Anvisa, na Vigilância Sanitária no Brasil. Acontece que a Anvisa demora muito para registrar novas drogas, né? E lá nos Estados Unidos, na Europa, os pacientes já estão usando há anos, e aqui no Brasil a gente ainda não tem o registro. Nesses casos, quando a comprovação científica é evidente, o paciente pode exigir também esse tratamento, né, na justiça. Como reclamar, né, do plano de saúde? A pessoa que está insatisfeita com o serviço, o que ela deve fazer? Qual o primeiro passo? Olha, ela deve primeiro reclamar para a ouvidoria, né, do próprio plano. Se ela não tiver uma resposta, ela pode fazer uma reclamação por escrito para a Agência Nacional de Saúde, né, e se mesmo assim não conseguir resolver o problema, ela pode ir ou no PROCON ou no Juizado de Pequenas Causas. Como está a avaliação da capacidade técnica das redes credenciadas, hein? Então, a Agência Nacional de Saúde, ela não faz a fiscalização da rede credenciada, é uma fiscalização só dos planos de saúde, né? Então, os hospitais, eles não têm essa interferência da agência. Muitos têm um selo de qualidade que eles buscam cumprir. Agora, tem muito estabelecimento também que deixa muito a desejar, mas aí é uma responsabilidade da vigilância sanitária e dos conselhos regionais de medicina. Doutora, muito obrigado, então, pela gentileza da participação aqui na CBN. Um bom dia, até a próxima oportunidade. Imagina, muito obrigada para vocês. Bom dia. A gente que agradece os esclarecimentos. Um bom dia para a senhora. Bom dia, até logo. Conversamos com a advogada Renata Vilhena, especialista em litígios na área de saúde e autora da publicação Planos de Saúde, Questões Atuais do Tribunal de Justiça de São Paulo, volumes 1 e 2.